Alma italiana chegando até você, até a sua casa, até a sua família, com esse sentimento de pertencimento e de entusiasmo diante da vida. Sempre lembrando que o programa Alma Italiana, que conecta você com a cultura, com a arte, com negócios e com histórias inspiradoras, é uma realização da nossa Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. A sociedade mais italiana e que mais aglutina de que a gente tem registro. E o programa de hoje, ele traz pautas muito intensas e muito reflexivas. Nós vamos saber sobre a questão religiosidade e espiritualidade para o nosso bem viver. Nós vamos mergulhar um pouquinho na cultura italiana e vamos reviver o Filó, que é uma festa da família. E também vamos saber sobre a questão, este legado eterno que Roma nos deixou em relação ao direito e como o direito atual, contemporâneo, se comporta diante de tantas injustiças. Alma italiana, para você. Voltamos com Alma Italiana e convidados da primeira grandeza. Conosco, o nosso anfitrião, o doutor Francisco Morelli. Boa noite, doutor Francisco. Buonasera, muito obrigado novamente por ter me convidado para participar desse lindo trabalho que tu está fazendo junto à comunidade italiana que se chama Alma Italiana. Nada melhor do que isso, a nossa alma está presente, sempre presente nos dia a dia da comunidade italiana. E a alma do Dr. Morelli, neste corpo físico, se apresenta como médico, como vice-presidente da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e um entusiasta pela cultura italiana. Temos também conosco a doutora Esther Garcia. A doutora Esther já esteve aqui conosco a primeira vez? Sim, já estive. A doutora Esther é psicanalista, mestre em serviços de saúde e também escritora de temas bem polêmicos que, na sequência, em outras oportunidades, você vai ouvir e certamente se interessar. Conosco também, muito boa noite, o nosso consultor jurídico, doutor Ricardo Limoges. Boa noite, seja bem-vindo. Com a alma italiana, né? Buonasera, aos telespectadores igualmente. O doutor Ricardo é advogado, especialista em redução de passivo e, cuidado, membro do Tribunal de Ética da OAB. Assim, vamos começar a nossa conversa em seguidinha, depois do comercial. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Doutora Esther. Bom dia. Boa noite. Aqui nós estamos nessa noite que toca a alma italiana e de imediato eu lhe pergunto, a espiritualidade, ela tem a ver com bem-estar? Sim, mas primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade e de estar ladeada por dois italianos raiz, não é? E o quanto me orgulha estar aqui, né,
ladeada por este povo, né? Por esse povo que veio abrilhantar e alegrar o nosso Brasil. Trabalhar, alegar, produzir. Desenvolver, então, eu diria, desenvolver, né? Ensinar, né? E em relação ao ensinar, Esther, a espiritualidade, ela tem uma implicação direta no nosso bem-estar? Com certeza, certamente tem. Até algum tempo atrás, Cris, e ficava meio... era confuso essa ideia da espiritualidade e da religiosidade, né? Com os estudos que foram desenvolvidos, inclusive um dos órgãos mais respeitados, né, que no sentido é a medicina, né? Porque eles fazem nós nascermos e eles nos acompanham até o leito de morte. Quer dizer que é o indivíduo que mais presente está na nossa vida, não é verdade? Então, a sociedade médica, através dos seus interessados, seus estudiosos, começaram a observar que aqueles pacientes que eram pessoas que tinham religiosidade ou muito mais uma religião, que isso é bem típico também, né, da alma italiana, ter o seu santinho de estimação, o Santo Antônio, ser Nossa Senhora, seja todos esses, na realidade, que são símbolos materiais, eles representam a minha confiança. Eu preciso confiar em algo. Na medida que eu confio em algo, eu me sinto ligado, religado. Então, a religião, comparando com a espiritualidade, religião vem do latim de religare, eu estar ligado a alguém, a uma crença, a um grupo, não é? A uma igreja, etc. Isso não quer dizer que quem está ligado, ou seja, que seja uma pessoa religiosa, seja uma pessoa espiritualizada. Agora, toda pessoa pode ser ela espiritualizada individualmente. Aí começaram os movimentos da ciência para observar o comportamento do paciente. Que aquele paciente que acreditava em algo, e ali ele não poderia ter sua igreja, né? Ele passou a ter aquele contato com o Supremo, que cada um tem o seu nome, né? Ele começou a buscar e toda... às vezes eu costumo dizer que a doença, né, ela é um privilégio. Parece estranho, né? Mas é um aprendizado, né? É a chance dela ter de se redimir, seria isso? Não, porque Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós aprendamos. Então, a doença é uma forma da pessoa estar sozinha. E aí, quando ela está só, lá no leito de hospital, a quem ela recorre? Até os ateus? Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me faz isso. Estou errada, doutor? Não, está. O senhor, como certo. médico... Sempre Deus. Fé. Deus. E aí... Fé. Duas letrinhas importantíssimas na nossa vida. Fé. Momento que eu peço, né? E como disse o Cristo, bate na porta que ela se abre. Então, naquele momento de solidão, de medo, o que busca? Deus. Doutor Francisco Morelli, o senhor como médico, pediatra, especialista em medicina do trabalho, qual é a sua leitura em relação à espiritualidade e saúde? Eu acho importantíssimo, o que eu estava dizendo agora, a doutora complementando o que ela estava dizendo, nós temos que ter fé. Fé é a palavra, duas letrinhas, mas de uma importância tremenda. A gente tem sempre se agarrar a Deus, o JC, como eu chamo, meu amigo, que nem o italiano. O italiano, o que trouxe para cá? Desde que vieram os primeiros imigrantes em 1800 e antigamente, antes de 1875, que é o marco oficial da imigração italiana no Rio Grande do Sul, no Brasil, já tinha italianos aqui, já tinham italianos espalhados. Começaram pelo Espírito Santo, o primeiro local que se saiba, né? Enfim. E aí que trouxeram o quê? A fé, aquela força, que não tinha nada, não sabiam falar, não tinham ferramentas, não tinham nada. E aí apareceram os ferreiros, aí apareceram os pedreiros, aí apareceram tudo com o quê? Com a força divina,
com a fé que se tinha em Deus, através da religiosidade do cristianismo, né? E eu estava observando aqui, ó, a doutora está falando em cristianismo, o doutor está falando em direito romano, e eu falando em cultura italiana. 3 legados importantíssimos que a Itália, os romanos nos deixaram. O direito romano, o cristianismo e a cultura no sentido de obras, de pinturas, Em todas as áreas, né? todas as áreas, a beleza que a gente tem pelo mundo todo espalhado da arquitetura italiana. Doutor, Então, a fé remove montanhas. Doutor Ricardo, e a fé remove montanhas no direito? Com certeza. Porque o italiano, o romano, tudo que a gente faz hoje, aquilo que a gente programa na nossa vida, a gente faz uma regra. A gente educa o filho com uma regra, a gente educa a esposa e a esposa nos educa com regras, né? Vai até ali, vai até aqui, para o nosso bem-estar. Então, o que o direito romano tem de mais importante é boa-fé e legalidade. Então, tudo que a gente regra é uma influência do nosso dia a dia em qualquer situação. Tudo é lei. Tudo a gente tem que respeitar o indivíduo, até a liberdade do outro indivíduo, a nossa liberdade até onde vai. Tudo isso vem daí. Né? Porque deixar a coisa sem regramento é um caos. Um condomínio, legal de exemplo. Não tem um regulamento do condomínio, cada um vai fazer o que quer. Então, nós seguimos a ideia inicial do direito romano, que é esse regramento para tutelar nossas vidas e nós viver em paz. O doutor Morelli falou sempre na linha da boa-fé, da linha do bem, não do mal. Estou falando de regulamentos para o bem. Né? Que engrandeçam, né? Claro. O doutor Morelli falou sobre o quanto a Itália foi e segue sendo generosa em termos de legado. Como que um direito construído há mais de 2.000 anos atrás, nós falamos do direito romano, ele consegue estar presente numa sociedade tão tecnológica como a de hoje? No direito tinha 2 viés, o alemão e o italiano. Né? O alemão, que segue os Estados Unidos, o common law, que é a jurisprudência, comanda, está indo para a legalidade. Tudo está nos Estados Unidos, nesses países, estão seguindo. E nós, que somos da legalidade, estamos indo para o common law. Eu acho que são dois ramos que se complementam, né? Eu acho que tem que ter um regramento básico e eu acho que nossa vida hoje, a gente tem que sempre prezar por coisas corretas, né? De boa fé, de ser solidário, de ter uma visão assim espiritual, né, para a gente viver melhor. Eu acho que se a gente fica muito no nosso trabalho material, a gente não se completa. Né? Eu acho que é importante, né, passar uma visão, ver um filho chorando na tua frente, tu chorar junto, não ter vergonha, e é isso, né? Eu acho que o direito ajuda isso aí. Tu ter leis sempre pautadas, eu falo isso porque tem leis sacanas, né? Então, sempre pautado em boa-fé, que é o que vem de lá. Como que o advogado e o direito hoje podem manter um sono diante de tanta injustiça e tantas situações que se fica perplexo, né? Como é que um advogado reage a isso? É que os escândalos saem na notícia. A maioria, vamos tranquilizar, né? A maioria, a coisa sai certinho. O processo, a decisão. É que os escândalos chamam a atenção da mídia. Aquele juiz fez isso errado. Os bebê-born, a pessoa entrar num posto de saúde, querer vacinar o bebê, a pessoa entrar com um processo para pedir licença maternidade por causa de um bebê-born? Reborn. Então, isso aí a gente já está,
indo para outro caminho, a gente tem que se reinventar. Como assim se reinventar, Esther? O processo de carência, e aí tem muito a ver com, mais tarde, quando nós vamos falar sobre as raízes da violência doméstica, porque tudo tem uma raiz. Nada acontece. Hoje a violência, não sei se o doutor concorda comigo, é uma consequência. Mas Claro. o que gerou a violência? Alguém provocou aquela violência e nenhum bebê nasce mal. Então ele vai aprendendo. Quais são os nossos primeiros professores? Os pais. Então, pais, amigos, etc. Então, desde o processo gestacional, e aqui eu tenho, né, ele está escutando por fora, escutando o que está acontecendo, e ali vai para o inconsciente. Então, todas essas memórias ficam, né? E a criança nunca pensava em trabalhar o psicológico da criança. E a criança que sofre maus tratos, certamente ela vai buscar um companheiro na vida adulta que também sofreu maus tratos, principalmente meninos, que os meninos não podem chorar, não é? Menino não pode chorar, menino não pode contar para o pai que apanhou fora. Se tu apanhar lá fora, tu vem e apanha aqui. Não estou sou absolutamente, contra a violência, mas nós temos que ver que não existe efeito sem causa, ou causa sem efeito, né? Perfeito. Então, aí é tema para mais um programa. Não, nós vamos trazer a doutora Esther Garcia. Aliás, desta reunião, deste triunvirato, nós vamos fazer vários outros programas, porque antes de começar, nós falamos sobre a questão do casamento, do matrimônio, se 7 anos é um casamento de sucesso e por que os 7, mas hoje a gente está, então, trabalhando sobre a questão de bem-estar. E o bem-estar passa pelo direito e passa, né, doutor Morelli, pela medicina, pela psicanálise e também por estar de bem com a vida, como propõe a Sociedade Italiana agora em julho, especialmente com a 19ª Settimana Italiana de Porto Alegre. Quero que o senhor fale, é uma semana inteira de programação intensa, só coisa boa. Entra lá no Instagram da Sociedade Italiana e confere e visite aqueles momentos que lhe falem, lhe tocam o coração. Mas eu queria que o senhor explicasse rapidamente, porque o nosso programa é bem curtinho, doutor Morelli, a questão do Filó. Eu fui falar sobre a Settimana numa rádio de Porto Alegre. Sim. E um comunicador super famoso disse, o Filó é aquela bolachinha que a gente come. O Filó é a bolachinha que a gente come? Claro que não. Só bolachinha nós vamos passar fome. A calça viradinha aquela? Não é. O Filó não é isso. Não. Bom, o pessoal se encontrava, então, como eu disse em outro programa, né? Se encontrava em certo momento da semana, do dia, no fim de semana, normalmente, os amigos, os vizinhos, os parentes se encontravam num lugar, como aqui nós estamos aqui fazendo o programa, se encontravam, cada um trazia uma coisinha. Um trazia o biscoitinho, o doutor trazia a polenta, a doutora trazia o pinhão, o fulano trazia o siqueiro, o outro trazia a pipoca, o outro trazia o vinho, o outro trazia as cartas, e aí as mulheres o tricôzinho, o crochê, né? Então, aquela alegria, aquele momento de descontração que a família tinha, pelo menos uma vez por semana, de poder contar uma piadinha, de poder dançar, de poder cantar, de poder comer, de poder beber, enfim, é um enorme de um evento, né, dos amigos, dos conhecidos. Então, o Filó não é o biscoitinho, não. Não é a não é o chazinho das 5 lá, do inglês lá, com chazinho, uma bolachinha, uma coisa. Não, é coisa de italiano, com música, com dança, com comida aos montes. O evento. Isso. O evento, com letra maiúscula. Né? Então, esse é o Filó. Então, vamos assistir, venham assistir. Venham viver, né? Venham viver, venham compartilhar. Traga alguma coisinha para comer, não precisa ser grandes coisas, para participar, sentir, né, bem direitinho como é o Filó. Então, dia 10 de julho, todos convidados a estarem lá na Cidade Italiana, às 7 horas da noite, para assistir o Filó de Vila Flores, e traga alguma coisinha só para compartilhar com os amigos, com o vizinho, ou com os amigos que vieram trouxer junto, os itálicos, os italianos, enfim. Não deixem de participar, não deixem de vir, que para quem não sabe o que é Filó, ou saberá.
Vai vivenciar. E a doutora Esther Garcia estará no Filó e nas outras atividades, bem como o nosso consultor jurídico, doutor Ricardo Limonge, que vai estar na agenda da 19ª Settimana. Doutor Ricardo, nós sabemos todos da sua ascendência italiana e quantos oráculos são fortes na nossa cultura. O senhor foi quase um oráculo, né? Uhum. Prevendo, há anos atrás, a desidratação da justiça do trabalho. Como assim? Isso era um caminho natural na CLT escraviza. Mas ninguém falava nisso. É que a CLT, na verdade, escraviza. É o contrário do que os respeitáveis juristas trabalhistas defendem, que é o contrário, que precariza. Não, ela escraviza. A começar pela carga tributária que incide sobre o empregado, sobre a empresa. Daí tu cria relações de autonomia, onde a pessoa recebe mais, onde o outro... Para o governo, tira um pouco do governo a sociedade que o governo nos toma, né? 27,5%, por exemplo, de imposto de renda. 14% de INSS, a parte do empregado, 30% a parte do patrão. E o INSS está quebrado. Então, assim, alguma coisa andou mal. Andou mal. Então, assim, era um caminho óbvio. Por que que eu estou trabalhando feito um condenado aqui, todo dia me matando, e eu estou dando muito? Isso aí era natural, as pessoas querem isso. Daí, claro, tem gente que depois de encerrada a relação, frustrada, busca a justiça do trabalho para, nos últimos 5 anos, receber uma situação melhor, mas não é porque ela queria o vínculo. E isso aí é o vício de vontade que o STF chancelou em cima da justiça do trabalho. Não se prova mais vínculo só pelas características, se eu era subordinado, se eu era... Agora eu tenho que provar por que eu fiquei tanto, às vezes 15 anos trabalhando sem vínculo, mandando nota toda semana. Estava bom para mim, eu ganhava mais, tinha um carrão. Então isso que eu filo por Kikilo agora, né? Sim. Então tá sendo voltada para essa linha da boa-fé. Né? Porque às vezes tu tá numa relação de boa-fé, tu tá acreditando no que a pessoa tá gostando e tu tá gostando e às vezes se quebra isso porque até ontem, né? Vamos chamar assim, né? Não faz muito, a Justiça do Trabalho vinha e enriquecia as pessoas. É verdade. Enriquecia as pessoas. E agora não é bem assim, não né? Não está conseguindo mais. Eu sempre digo que o mais... Está em pauta, Cris, está suspenso nacionalmente todos os processos de vínculo de emprego, que a relação era documentada, não é assim, é relação só de boca, não. Documentada, te mandando nota fiscal, contrato, tudo. Ela está suspensa até julgar se a Justiça do Trabalho, inclusive, é competente para julgar. Olha... O bicho está pegando. Não, que bom. Como as coisas estão mudando de forma... Eu sempre digo, doutor Francisco, doutor Esther, doutor Ricardo, assim, nós temos que ter 3 consultores na área da saúde, na área do direito e na área da comunicação. A vida hoje não é para amadores, né? Não. A vida é séria, né, doutora Esther Garcia? Eu até não vou deixar de fazer uma pergunta para o nosso advogado aqui, romano, né? Que eu ouvia desde criança: quem paga mal, paga 2 vezes, conforme o direito romano. E aí que entra, é o momento de nós estabelecermos essas relações de confiança lá no Filó. Aí está faltando Filó. Está faltando integração. Colocado. As pessoas só querem falar pela internet, as pessoas só querem falar pelo WhatsApp. Hoje, quando tu recebe um telefonema, tu tem que bater palma, sabe? Verdade. Agradecer. Muito obrigada pelo telefonema. Sabe que... Antigamente a gente sabia os telefones de cor. Vou ligar para o amigo, já sei. Sabe hoje, que isso é uma grande hoje verdade. Eu não sei o telefone do meu filho. E as conversas hoje por WhatsApp... Isso não existe, porque entra uma mensagem, entra outra, e a gente já perdeu o fio da meada. Aliás, eu quero fazer um programa, queremos, né, doutor Morelli? Sim. Sobre a questão da tecnologia. Até que ponto a tecnologia interfere na alma, especialmente da alma italiana? Só para dar... Os médicos foram à vanguarda disso aí.
Porque o Como médico assim? tinha uma relação com o hospital em pessoa jurídica, Ah, sim. com outro hospital pessoa jurídica. Daí vinha a Receita Federal, não é nada trabalhista, vinha a Receita Federal e taxava que está sonegando imposto. Tu tem vínculo lá com o hospital. Ele não queria entrar com a ação, o hospital não estava a relação, vinha o governo e foi por iniciativa da, não é Confederação Nacional dos Médicos, é outro nome. Entraram com uma ação e conseguiram a constitucionalidade da lei que garante isso, a liberdade econômica, né? Existe uma lei que garante tu ter a liberdade de tu negociar como tu queres. Aliás, médicos, Então, assim, cirurgiões, os médicos dentistas... foram os primeiros que foram julgados. Falar em julgamento, eu quero mandar um abraço à sua instituição, a OAB Rio Grande do Sul, e lhe parabenizo pela eficiência do Tribunal de Ética. Eu tenho ciúmes da OAB. É verdade. Eu queria que a comunicação tivesse um representante sério, categorizado e representativo, como tem os advogados, especialmente na figura do presidente Lamarck. Parabéns. Transmita, por favor. A OAB está muito bem calçada aqui no Estado. Está muito bem, está muito atuante, firme. né? O processo ético, antigamente, durava muitos anos, hoje é um ano e meio. Já se decide as coisas. E que tal, se me permite, nós, através de todo essa... Nós podemos, mudando aos poucos, voltar à boa-fé. O direito não pode também ser uma ciência de boa-fé, uma atuação de minha-fé. Na medida que eu começo, eu digo, doutor, eu confio que o senhor vai fazer o melhor pelo meu filho. Eu olho no seu olho, eu digo, eu confio. Agora eu já sigo e digo, eu desconfio. Não, mas está tudo previsto. O Código de Processo Civil abre os artigos primeiros, princípio da lealdade processual, tipo, não vou... É difícil isso aí, né? Lealdade processual, sim, colaboração com a justiça, não... É o que eu vou rolar uma testemunha lá em São Paulo, para atrasar o processo. Né? Então, essas coisas... Tudo isso hoje já está no princípio da dignidade da justiça. Isso, está tudo contemplado. Agora é a postura. Eu vou ter que encerrar o programa e prometo para vocês, e dou minha fé, que este assunto e outros tantos serão tratados aqui no Alma Italiana, porque uma coisa que o italiano sabe fazer bem é falar, ser intenso e defender os seus pontos de vista. Doutor Francisco Morelli, muitíssimo obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado novamente pelo convite. Prazer é nosso. Doutor Esther, sempre valiosas as suas colaborações. Eu que agradeço essa grande oportunidade, porque nós temos que nos unir. É verdade. Doutor Ricardo Limonde, sem palavras. Muito obrigado pelo convite, pela companhia, pelo compartilhamento que nos proporcionou para a gente aqui todos, né? Agradeço e sempre apróxitos para te atender teus chamados. Muitíssimo obrigada. E a você que está conosco neste início de final de semana, aproveite o seu fim de semana, tenha boa fé, trabalhe isso e fique com a sua alma cada vez mais italiana.